O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo ao programa Caldo de Cultura. Nesta edição você vai acompanhar a peça da Companhia Brasileira de Teatro que trouxe aos palcos o universo de Krum. E também uma apresentação da Orquestra Filarmônica de Curitiba com temas de seriados. Mas não é só isso não, acompanhe os nossos destaques. Vamos começar com a peça Krum da Companhia Brasileira de Teatro. A peça tem início com o retorno do personagem Krum ao lar, que depois de perambular pela Europa em busca de aprendizados e experiências, volta para casa de mãos vazias. As travas da minha alma vão se abrir e eu vou chorar por tudo, pelo tempo desperdiçado que não voltará. Eu vou explodir para sempre esta carapaça que me sufoca. O Hanoch Levin foi um israelense, você pode imaginar, que ele passou durante a sua vida, desde que ele nasceu nos anos final da Segunda Guerra, né, nasceu e viveu toda a sua vida com muitos conflitos, guerras. Então ele constrói uma obra como essa peça que coloca uma luz nas pessoas, na vida das pessoas comuns, ordinárias, enquanto o mundo está em ebulição violenta lá fora. Então é um olhar muito sensível sobre o humano. O Krum começa a peça, ele está voltando do exterior, onde ele foi tentar escrever, ele é escritor, ele foi tentar escrever, ele foi buscar alguma coisa nova, ele foi em busca da felicidade, ele não encontrou nada. Ele volta para esse bairro, vai para casa, volta para casa da mãe sem ter encontrado nada. Então são pessoas que não conseguem mudar o destino, fazer algum movimento, elas não conseguem. E isso é horrível, né? Quem é que tem expectativas aqui? Alguém aqui te pediu alguma coisa? Você começou a sua refeição como um filho e é como um órfão que você vai terminar! A gente estreou há 2 anos atrás. A gente sempre achou o texto bom, a direção, tudo bom, ganhou todos os prêmios, era incrível. Nesses 2 anos o país deu uma mudada tão rápido, aconteceram tantas coisas, que a peça, o texto da peça, deu uma subida, ficou uma coisa tão importante, ficou tão essencial, ficou tão... A gente disse, meu Deus, a gente tinha esquecido, a gente está, acho que há 8 meses sem fazer a peça. Que importante, como é que está incrível. Aqui em Curitiba, agora, que está esse coração pulsando aqui, fazer o Krum é da maior importância. Eu vou usar isso no meu romance. Seu romance! Seu romance! Eu sou apaixonada por esse merda! Você lê a peça, está aqui no papel. Você começa a trabalhar, você começa a ensaiar, a estudar, você vê os personagens subindo, sabe? Você vê eles na tua frente e são coisas que você deu para eles, é a tua voz, é o teu coração, é a tua emoção, é a tua memória, é a tua concretude com a vida, é o que você pensa, é a tua opinião sobre a vida. E ela tá ali na tua frente, é lindo isso. Boa noite, Truda! Cheguei hoje! Tô sabendo! Eu ia te escrever! Krum aborda questões ligadas a pessoas comuns, né? Eu diria que ela pode ser entendida como uma sequência de retratos de pessoas que a gente conhece. E essas pessoas, assim como nós e muitas pessoas, não são heróis, né? Não estão, digamos, no centro dos acontecimentos, não são
não são pessoas mediatizadas. São as pessoas. E as pessoas que vivem num lugar de periferia, e enquanto o mundo lá fora está explodindo. Então é muito apropriado, cada vez a peça se torna mais premente. O teatro salva a gente e a gente tem que salvar o teatro também, tem que fazer teatro, né? Tem que estar no palco, tem que... O teatro, eu acho que é culturalmente uma das coisas mais importantes que tem de você atingir. Claro que um livro, tudo é bom, uma pintura, uma escultura, uma música. Agora o teatro também, quando é bom, é de uma importância, é tão incrível. Você já parou para pensar o quanto a música clássica faz parte do nosso dia a dia? Esta foi a proposta da Orquestra Filarmônica de Curitiba, que trouxe aos palcos temas de seriados de TV. Com certeza você já ouviu este som no seriado da família Addams, certo? A música de orquestra está mais próxima de nossa rotina do que imaginamos, e justamente para mostrar isso ao público, a Orquestra Filarmônica de Curitiba iniciou uma série de concertos com clássicos de filmes e seriados. A gente começou a pensar, puxa, mas como é que hoje as pessoas têm acesso à orquestra? Onde a orquestra entra na vida das pessoas por primeiro? E é aí, é nos desenhos, é no filme, no seriado. Então muitas vezes a pessoa pode nem perceber, mas ali os tons, os sons da orquestra estão no dia a dia dela. E é isso que a gente quer fazer, com que a orquestra se aproxime do dia a dia das pessoas. O último espetáculo foi baseado em séries de TV. Para compor o concerto, o maestro Alexandre Brasolin precisou fazer arranjos para que as músicas ganhassem uma roupagem contemporânea. Você tem que criar novos sons, usar instrumentos diferentes que não são usuais numa orquestra sinfônica, como o baixo elétrico, a bateria, o saxofone, né, o teclado, o violino fazendo acordeão. Teve uma música que eles têm que assobiar junto com a flauta, quer dizer, usar todos os sons possíveis, é uma mistura dessa música contemporânea com tudo que já foi criado, né, para enfatizar a cena, né? A formação da orquestra também foi diferenciada. Lado a lado a instrumentos eruditos, como violinos e cellos, estavam a bateria, o teclado e também o contrabaixo. A gente tem a orquestra tradicional com as cordas, os sopros, mas também a gente tem essa pegada popular que a gente traz a bateria, traz o baixo elétrico, traz o teclado, né? Então é esse mix que dá esse caldo bom, né? Esse caldo bom de música para a gente trazer essas novas pessoas para o teatro. Uma colônia menonita no interior do Paraguai que tem a sua paz perturbada pela nazificação de alguns de seus membros. Isto entre 1930 e 1940. Parece história de filme, né? Mas não é. É real e é o ponto de partida do livro Entre a Suástica e a Cruz, do historiador Wilson Maske. O Caldo de Cultura conversou com o autor para saber mais sobre essa história dos menonitas no Paraguai. Foi um professor menonita da colônia que foi mandado para a Alemanha para estudar, e daí no retorno ele teve a habilidade de congregar em torno dele os elementos dissidentes dentro da colônia. Estavam descontentes com a situação deles ali, principalmente jovens, principalmente pessoas que de alguma forma estavam desenraizadas e ressentidas com a sua situação.
Então, esses menonitas que são estabelecidos em Fernheim, eles não são imigrantes normais, né? Eles são refugiados. Então, essas pessoas elas sofreram com o confisco de terras, né, no sul da Ucrânia, e daí eles acabam indo primeiro para a Alemanha, e daí a Alemanha não dá conta de recebê-los, e ela consegue daí a imigração para o Canadá, para o Brasil e para o Paraguai. Eles estão descontentes com a sua situação ali, né? Então estão infelizes, estão ressentidos. Por isso que essa população ela é atraída para os ideais do nacionalsocialismo, como na Alemanha, por exemplo, né? Mas existe uma reação, né? Principalmente do grupo religioso, né? Que vai então se opor e vai pedir ajuda. No primeiro momento vai tentar contornar a situação, mas no segundo momento pede ajuda para as forças paraguaias, né, que em parceria com representantes dos Estados Unidos ocupam militarmente a colônia e daí expulsam esses líderes nazistas. Eles não são presos, nada disso acontece, né? Eles acabam daí tomando um outro rumo, indo para Assunção e atuando. Eles eram professores muito bons, como as fontes dizem que eles eram assim professores destacados, né? Com grandes habilidades pedagógicas, né? Então, mas tinha esse elemento nazista ali que é inaceitável, né? Mas um elemento importante dentro desse evento é o fato de que a própria comunidade, liderada principalmente pelos anciãos, né, pela liderança religiosa, eles conseguiram se contrapor ao nazismo e conseguiram, com a ajuda do governo paraguaio, eliminar o foco de influência nazista, né, em 1943. Né? Isso significa que uma pequena colônia no interior do Chaco paraguaio conseguiu derrotar os nazistas antes da Alemanha ser derrotada na Segunda Guerra Mundial. Com base nessas fontes que eu pesquisei, principalmente livros de autores menonitas que foram contemporâneos, com base nos jornais, com base em outros documentos, né, eu escrevi esse livro, que é a minha tese de doutorado, que agora está aparecendo como livro, né? E depois do intervalo, você vai ver o livro que une arte e gastronomia e ainda a peça baseada no autor Manuel Caram. O Caldo de Cultura volta já. Caldo de Cultura está de volta e agora você vai conhecer o novo livro do chefe de cozinha e artista visual Washington Silveira. Ele une arte e gastronomia em uma proposta inusitada. Uma performance que une artes visuais e gastronomia. Esta é a proposta do Kitchen Dub Experience. Já se vão 10 edições desde o início do projeto do artista visual e chefe de cozinha Washington Silveira. São jantares performáticos feitos em Curitiba e São Paulo, que foram documentados e viraram livro.
A documentação do livro ela acontece a partir de 2013. Então, no livro eu tenho 5 edições documentadas, né? Eu achava assim que as imagens de cada edição poderiam ilustrar para outras pessoas assim um campo não tão comum, né, dentro de atividades tanto artísticas quanto da gastronomia. E daí eu poderia, através do livro, poder ter um campo maior, né, de pessoas. Já que nas performances eu atinjo às vezes 40 pessoas, 30, é um público às vezes reduzido, né? E com o livro eu posso ampliar, né, esse pensamento que eu tenho sobre essas duas atividades. Nas quase 200 páginas, juntamente com o crítico de artes Paulo Reis, ele explora por meio de textos e imagens o uso da gastronomia ao longo dos séculos no universo artístico. São 2 projetos diferentes, né? O Kitchen Dub Experience é um projeto que ele tem mais dentro da área gastronômica e esse das esculturas é o trabalho dele de arte que ele trabalha na galeria. Mas enfim, mesmo o trabalho de gastronomia, esse em especial do Kitchen Dub Experience, tem muito essa questão sensorial, que ele trabalha várias experiências sensoriais no projeto e que é uma coisa que dentro da arte também está muito presente. A pesquisa artística de Washington tem passado por questões poéticas ligadas não apenas ao aspecto visual do alimento, mas também à questão sensorial. São obras de arte para ver e sentir. Eu tenho essa junção, né? Artista, cozinheiro, né? Vamos dizer assim. Mas as pessoas sempre ficam curiosas o que extrapola, né, a performance. O que você faz além disso, né? Daí eu trouxe algumas coisas para elas verem, né, esse trabalho tridimensional que eu desenvolvo assim, há um bom tempo já. E eu acho que fica rico assim, a história, né? Tem uns coquetéis que estão sendo preparados aqui por meus alunos, tem as obras aqui. Então tem um cruzamento assim, que eu acho que é interessante assim, apresentar. A atriz Michele Pucci fez um trabalho de conclusão de curso sobre o escritor Manuel Caram. Daí saiu uma peça performance que utiliza o processo criativo do escritor para mergulhar no universo de Manuel Caram. O projeto Mesmas Coisas começou com um trabalho de conclusão de curso da atriz Michele Pucci. Para se formar em letras, ela apresentou um monólogo com questões sobre a obra de Manuel Caram, que agora ganhou este projeto que traz uma forma inédita e performativa inspirada na obra do escritor. A minha parceria com a Nádia Naira, que é a minha parceira, diretora desse projeto, surgiu há uns 10 anos já. A gente estuda o Caram há muitos anos. Ela foi fazer coisas para um lado e eu fui fazer coisas para o outro. Uma dessas coisas que eu fui fazer foi a Faculdade de Letras. Eu sou atriz há muitos anos e eu pensei, vou fazer letras, mas eu quero fazer um projeto de TCC que depois eu possa transformar em alguma coisa. E aí, já pensando no futuro desse projeto, já em seguida que eu apresentei, recebi minha nota e foi super bem sucedido, eu mandei o projeto para a Lei de Incentivo, nós aprovamos, tivemos um patrocínio e aí ele está se desdobrando. A diversidade que a gente consegue tocar é muito Caram, assim, porque ele era muito múltiplo, escrevia literatura, jornalismo, fazia peça de teatro, dirigia teatro também. Então a gente resolveu se jogar nas experiências que a gente foi pegando dele, que ele foi nos propondo. O livro ainda não foi lançado e traz à tona elementos que se repetem na linguagem das obras de Caram. Em cena, Michele e o músico Mark Olaf utilizam elementos do cotidiano e a leitura de trechos do escritor para compor a peça. A ideia é mexer um pouco o ponto de vista das pessoas. É como é que a gente vê a literatura, como a gente vê o teatro, como a gente vê o show, como a gente vê, por exemplo, a ocupação da rua, né, ou o lambe-lambe, ou uma pichação, com coisas importantes de perguntar hoje, né, do que a gente tem medo. A gente tem medo de sair lá fora, a gente tem medo de se encontrar, a gente tem medo de olhar olho no olho, né? E a gente trata desses temas também um pouco, assim, um cara era muito da rua. Nós não estamos fazendo uma homenagem a ele, nem falando da vida dele, a gente está mostrando, de alguma maneira, os procedimentos dele. E aí eu me ponho na jogada, entende? Então eu pego coisas minhas também, que são mesmas coisas, e coloco para mostrar esses procedimentos.
Eu acho que o que a gente está fazendo aqui é fazer um encontro diariamente com as pessoas, né? Então, é quase uma sala de ensaio aberta, em que a gente não tem o domínio do processo todo, mas a gente se propõe aos procedimentos que vão levar a uma música, ou a uma exposição, ou a contar uma história. A gente fica tentando esses procedimentos diários, né, dos artistas e dos esportistas, enfim, de todo mundo, de chegar em algum lugar. Só que aqui a gente propõe que a gente faça junto. E um pouco de verdade aí pelo meio sempre melhora a qualidade das mentiras. MC Caram. Caldo de Cultura fica por aqui. Nós estamos na exposição Luz, Ciência e Emoção aqui no Portão Cultural. Venha conhecer, aprecie a cultura da nossa cidade. Para rever este e outros programas, você já sabe, né? É só entrar nas nossas redes sociais. Na semana que vem eu te espero com mais cultura. Tchau!